Olá pessoal, seja bem-vindo, aproveite, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe essa aula. Tenho certeza que ela vai agregar muito ao seu conhecimento geográfico. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as formações vegetais e os climas mundiais e como que uma interfere na outra. Como que tem que existir o clima e as formações vegetais entreladas ou atreladas, na verdade, e as características nos lugares onde essas formações ocorrem. Então, para isso, nós vamos falar do clima polar, do clima tropical, do clima mediterrâneo, do clima desértico. Nós vamos falar do clima de montanhas, nós vamos falar do clima subtropical, do clima equatorial, tá? Tenho certeza que vai ajudar muito vocês, assim como também as formações vegetais que nós temos, como as tundras, as coníferas, as savanas africanas, que aqui na nossa região é conhecido como Cerrado, no nosso país, as florestas da Amazônia, do Congo, que possuem características parecidas, né, na sua formação vegetal, e até a temperatura também, no que diz respeito a todas as formações, certo? O clima de monções, as chuvas de monções que ocorrem na Ásia, né? As formações arbustivas em desertos, climas de deserto, os climas no geral. Ok? Se você gosta desse assunto, se você tem alguma ideia, alguma sugestão, escreva, comente aqui embaixo, tá bom? Isso é importante pra gente também, um feedback. E nós vivemos aqui, enquanto Brasil, sob a influência de dois principais climas. O clima equatorial, que fica selecionado apenas na região norte ali, estado do Amazonas, Roraima, o Acre, Rondônia sofre também com a influência desse clima. O estado do Mato Grosso, a sua parte norte também, o Amapá. E o clima equatorial ele está localizado entre o Trópico de Câncer, na América do Norte, e a linha do Equador, que separa o planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Tá certo? As características desse clima: verões quentes, chuvosos, chuva praticamente o ano inteiro, muita chuva, muito quente, e com as massas de ar, a circulação das massas de ar, a distribuição dessas chuvas, elas se dão praticamente em quase todos os períodos do ano. Nós temos aqui no nosso país um fenômeno chamado de rios voadores. O que seriam esses rios voadores? Esses rios voadores seriam, na verdade, correntes de ar com umidade que vem direto da Amazônia e passa pelo corredor aqui por cima da região centro-oeste e da região sudeste e chega tanto na região sul, sudeste e centro-oeste. E regula também não só a chuva, mas também regula o clima, a temperatura. Né? O calor fica mais ameno, o frio costuma também ser um pouco mais ameno, embora nós estamos agora sob influência de uma massa de ar polar e ela derrubou as temperaturas em praticamente o país inteiro, certo? Partindo daqui, nós ainda temos na região de Cerrado, centro-oeste, sul, sudeste, nós temos o clima tropical. O clima tropical ele tem as suas características definidas como invernos secos e verões quentes e chuvosos. Principalmente na época da estação do verão, que ocorre ali no final de dezembro e vai até meados de março. E o inverno, que ocorre agora enquanto nós estamos gravando esse vídeo, cuja característica é a umidade do ar ser extremamente baixa. Nós estamos vivendo um período de estiagem, sem chuvas, estamos atravessando um momento também interessante, na verdade até triste, porque não está havendo chuvas, os reservatórios de água para a produção energética estão cada vez mais baixos e está se cogitando o racionamento de energia, tal como houve há cerca de 20 anos atrás no governo do Fernando Henrique Cardoso, no início do século. Então é muito triste, então
vamos seguir os protocolos, as dicas de economia, para que a gente não precise passar novamente por isso, né? Principalmente no momento que nós estamos hoje, um clima de extremo frio, seco, onde infelizmente as pessoas também aproveitam para fazer queimadas, queimar lixos, queimar pastos, limpar terrenos, e isso é muito triste, isso é muito terrível porque prejudica a nossa qualidade de vida, a nossa, da nossa próxima geração. O nosso planeta está cada vez sendo mais degradado e graças única e exclusivamente ao ser humano, certo? Mas isso é tema para uma outra aula, para um outro momento, ok? Então, aqui na nossa região, América do Sul como um todo, nós temos o clima equatorial, o clima tropical e também temos o clima subtropical, que ocorre na região sul e na região onde se localiza a Argentina, o Chile, e vai percorrendo até próximo à Antártida, tá? Onde nós vamos ter novamente um novo clima polar, tanto pelo polo sul como polo norte, ok? O clima de deserto ocorre em regiões desérticas, como no Chile, nos Andes, na verdade, né? Nós temos o deserto do Atacama, nós temos o deserto do Saara, nós temos o deserto na região de Israel, região do Oriente Médio, que aqueles países sobrevivem, sobretudo, da dessalinização da água do mar Mediterrâneo, certo? E irrigação para poder tornar aquelas terras férteis, porque ali é um terreno extremamente arenoso e puramente deserto. Então, todas as coisas que ocorrem ali, toda a produção que ocorre ali é fruto de irrigação, de uma tecnologia de ponta que nós aqui ainda estamos engatinhando para isso, tá bom? Nós temos também o clima mediterrâneo, que ele abriga, sobretudo, o norte da África, o sul da Europa e o leste da Ásia, aquela junção ali entre Europa, Ásia e África, né? Também conhecido como o continente Euro-Afro-Asiático. Então, as características desse clima. As principais características desse clima são temperaturas mais amenas, por conta até das altas temperaturas durante o dia dos desertos, mas com, mais uma vez, a circulação das massas de ar no nosso planeta faz com que as temperaturas do clima mediterrâneo sejam mais amenas. As chuvas elas sejam frequentes, não são chuvas abundantes, mas elas ocorrem com frequência, não tanto na região de deserto, tá bom? Mas dá até um certo alívio para aquela população. Agora, nesse momento, eles estão no verão, o hemisfério norte está no verão, enquanto nós estamos aqui no inverno, certo? Então, também eles possuem essas características que permitem até uma maior população, uma maior civilização morando na região, principalmente porção sul da Europa. Uma vez que na porção norte nós temos o clima temperado, as matas coníferas, né? E nós temos também as tundras, mais ao norte ainda, já chegando no Polo Norte, e são temperaturas em que as condições de vida humana são delicadas, extremamente delicadas. Então nós temos uma Europa que ela é povoada, densamente povoada, mas que ao sul dela ela é um pouco mais povoada no sentido de que as condições de clima, as condições atmosféricas são mais favoráveis, né? E isso também contribui não só para que os europeus continuem convivendo ali, mas também como turistas, como pessoas que vão para trabalhar, vão para morar, migrem de outras regiões do planeta, como a Sibéria, como regiões aqui da América do Sul, como a América do Norte, da África. Nós temos uma fuga muito grande de pessoas que atravessam o mar Mediterrâneo em barcos, fugindo de guerras, de perseguições religiosas, perseguições políticas, da violência, enfim, para tentar uma sorte, tentar a vida na Europa. E as notícias não são boas, nem sempre todos conseguem, apenas uma pequena parcela, muito pouca,
dessa população consegue escapar ilesa e chegar à Europa. Da mesma forma como nós vemos as pessoas que tentam atravessar a fronteira ilegalmente entre o México e os Estados Unidos para tentar a sorte nos Estados Unidos. Nem todos têm a mesma sorte e conseguem chegar lá. Mas aqueles que conseguem, eles têm a condição de dar uma melhor qualidade de vida para os seus parentes, seus entes queridos e depois regularizar sua situação perante aquele país. Ou viver clandestinamente, né? Que é viver em perigo 24 horas. Nós temos também o clima de montanhas. Esse clima de montanha, ele ocorre sobretudo por conta da influência de cadeias montanhosas que nós temos em algumas partes do globo, como por exemplo, nós temos na Cordilheira dos Andes, nós temos também na Cordilheira do Himalaia, a cadeia do Atlas, que fica uma divisão ali que divide territorialmente Europa e Ásia, certo? E por que clima de montanha? Como assim montanha tem clima? Porque a circulação das massas de ar, quando elas encontram obstáculos naturais, nesse caso, elas tendem a quebrar um pouco das características das massas de ar que elas carregam. Sejam chuvosas, sejam secas, sejam frias, quentes. Então, quando elas encontram um obstáculo, como uma barreira, por exemplo, elas tendem a modificar ali a sua composição. E nós temos aqui, por exemplo, a montanha do Everest, que é o ponto mais alto do planeta, com 8.848 metros de altura. Aqui no Brasil nós temos montes, como o Monte Roraima, que faz a divisa entre Brasil, Guiana e Venezuela também. E corresponde também a um dos braços dos Andes, da Cordilheira dos Andes, que pega toda a sua dorsal a oeste do continente ali, sob influência da placa sul-americana e a placa do Pacífico. Regiões ali onde ocorrem tremores de terra, terremotos e conteúdos também para outra aula, mas que pessoas que vivem nesses países, como o Chile, por exemplo, Chile, Peru, Colômbia, já estão suscetíveis a esses abalos, então eles têm um preparo melhor. Mas esse clima de montanha, ele acaba modificando a qualidade ali de vida, a qualidade da região como um todo, porque ele acaba tirando características de umidade, características de chuva, de precipitações, características de temperaturas altas ou baixas, certo? E nós encontramos esse clima exclusivamente em nossas regiões. Se nós quisermos saber mais, nós teremos que ir para esses lugares, tá bom? E por hoje é só, nós temos muito mais. Espero que vocês tenham gostado. Isso é um assunto para muitas e muitas aulas, mas que de certa forma isso influencia a gente, né? Influencia a nossa qualidade de vida e também levanta questões, perguntas, problemas, como a conscientização do nosso modo de vida. Vamos cuidar do planeta, vamos economizar água, vamos evitar queimadas, vamos jogar lixo no lixo, vamos fazer a lição de casa, é o mínimo que a gente faz. Mas isso também não depende só de nós, população civil, isso depende também de todo um aparato industrial, um aparato político por trás disso que também deixa de fazer a sua parte, o seu dever de casa. Então, cobrar só da gente não é fácil. Ou melhor, é fácil para eles, mas se todo mundo fizer a sua parte, tenho certeza que esse planeta será um lugar muito melhor para viver para as nossas próximas gerações, para nossos filhos, netos, bisnetos, ok? Então, se gostou, comente, curta, compartilhe, vamos fazer o canal crescer, vamos fazer o conhecimento, o saber geográfico chegar a lugares que ele não tem acesso, mas que a tecnologia faça com que ele chegue lá, tá bom? Um forte abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Falou!